Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Beyond Borders, diretamente de Dubai. E hoje a gente tem o imenso prazer de receber aqui no nosso estúdio um querido amigo, Mohamed Zogby, que é presidente da Fambras Halal, a maior certificadora halal do mundo, não só do Brasil, mas também do mundo, e uma grande unanimidade de amizade no mundo árabe com esse link Brasil e mundo árabe. Então é um prazer tê-lo aqui, o nosso querido Mohamed Zogby, que a gente vai contar um pouco mais do que é halal no final das contas, o que é essa certificação halal, que às vezes a gente estando aqui, né, Gustavo? É algo novo para o brasileiro entender como funciona esse mercado halal e nada mais, nada menos do que receber quem inventou isso aí no sentido da certificação no Brasil. O pai dele foi o pioneiro nessa certificação lá no Brasil, então é muito interessante ouvir da boca do principal nome no mundo disso, né, Gustavo? É isso aí, muito obrigado aí pela presença, Mohamed. Vai ser uma honra bater esse papo, aprender mais. A gente vive aqui no mundo árabe e a gente conhece pouco sobre o que é o halal e e como que isso permeia a vida do muçulmano, do árabe. E obrigado pela presença, tá? Obrigado, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Gustavo. Prazer imenso é meu em estar aqui com vocês, participando de algo tão importante que eu considero muito importante, a gente poder levar essas informações a quem precisa conhecer e talvez mostrar a tamanha importância do halal para o mercado brasileiro. Halal em todos os sentidos. Não é só alimento, mas uma série de vertentes que o Brasil tem crescido bastante. Nós temos, mas tem muito a crescer ainda. E para começar, Mohamed, o que é halal? Todo mundo fala Halal aqui, o que é halal? É algo permissível. Então no árabe significa permissível. Permissível. E o que se fala? O que é uma comida halal? O que é uma carne halal? Carne halal é aquela que teve todos os procedimentos. Primeiro, iniciando o bom trato com o animal. Tudo isso passa por um crivo para ser um produto genuinamente halal. O animal, a criação do animal, a alimentação do animal, a posteriori, o abate do animal, o escoamento do sangue do animal, que o sangue é proibido pelo Alcorão Sagrado, o consumo do sangue é proibido, né? E o abate corretamente, abate feito e agradecendo a Deus por este alimento que nos permitiu. Então não é só um selinho, um certificado, tem toda uma história por trás. Não. Cuida do meio ambiente. É mesmo? Como? Cuida do meio ambiente no que se refere. Qualquer coisa que for nociva ao meio ambiente, ele deixa de ser considerado halal. Caramba, o produto deixa de ser considerado halal. Um exemplo claro é, por exemplo, o próprio sangue que você tira do animal, a água tem que ser tratada, tem que voltar a ser utilizada. Quer dizer, esse tratamento é cuidar do meio ambiente, não deixar os resíduos irem para o rio, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente faz a verificação. Então, quando tem um produto com certificado halal, não é só a parte da religião do abate do animal, mas então são todas boas práticas. Meio ambiente, da governança. Isso. O funcionário, você comentou, né? Também funcionário, veja, ele além da verificação, o trabalho escravo é proibido. Então, quando é utilizado trabalho escravo, esse produto originário disso não é considerado halal. Então, se eu vejo um selinho lá, eu sei que todas essas boas práticas estão sendo implementadas e você é quem certifica que isso está sendo seguido pela empresa. As boas práticas são exigidas. Então isso é norma. Para você certificar, a empresa tem que passar por todas essas boas práticas. Mohamed, a gente estava conversando um pouco antes, então a gente pode falar que
o ESG que está sendo tão difundido atualmente, halal já é uma prática que, se a empresa é certificada... Que existe tá dentro do Alcorão Sagrado. Então, o Alcorão Então, fala de ESG há muito ESG há muito tempo, há muito mais tempo do que a criação do ESG. Olha que interessante. É muito assim. E essa prática do halal, pelo menos para a gente, ela está muito ligada à parte de comida. Mas ela extrapola isso, Sim, né? sim. E qualquer negócio para ser feito no mundo árabe, o ideal é que ele se encaixe na política halal. Isso que eu queria lhe reportar, o negócio em si, o comércio em si, ele tem que ser lícito. Uhum. Então, você ganhar fazendo um negócio é um direito. Mas você enganar já não é um direito, já é proibido. Uhum. Então, a conduta também tá inclusa no halal. A conduta de você negociar de forma correta, agir corretamente, não enganar o seu parceiro comercial. Legal. Isso é muito importante. Muito bom. Então, dentro da relação comercial, tem que existir também a boa relação já explícita dentro da religião, da própria religião. Mentir, ser transparente, ser honesto, ganhar na verdade, é o resultado, né? De um bom trabalho, é o lucro, Que legal. não tem dúvida. E acho que a gente sempre bate aqui nesse papo, né, Gustavo? Que a parte da religião às vezes é difundida de forma errônea lá no Brasil. Chega uma mensagem diferente, acho que é um ponto até para entrar no assunto. Como que é para você? Você é descendente de libanês, né? Seu pai nasceu no Líbano. Pois é. Como que é um árabe morando no Brasil? Pois é, eu sou filho de libanês. Meu pai, Hussein Ouzoubi, que foi o criador do halal no Brasil há mais de 45 anos. Foi o pioneiro Fui pioneiro. Que legal. Já vai fazer 50 anos. Foi na década de 75, 76, onde surgiu a oportunidade da implementação do halal no Brasil e começaram a fazer movimentos, quer dizer, trazer. Inclusive, era o nosso papel, como é o nosso papel hoje, facilitar a vida dos importadores. Então, foi onde a primeira exportação foi feita no Brasil. As empresas eram empresas muito menores do que são hoje. Então, foi necessário fazer um pool de empresas para atender um pedido, né? E hoje são gigantes. Hoje nós somos o país que tem a maior produção de produto halal do mundo. O Brasil é o maior produtor halal do mundo. De alimento. De alimento, de proteína animal. Proteína animal. Caramba. O Brasil é o maior exportador. Eu vou te fazer, talvez não seja tão preciso, mas 40% das exportações brasileiras vai para o mundo islâmico. Caramba. Eu me refiro a aves. E quase o mesmo percentual da carne também, bovina. E qual brasileira. Esse mercado, Emirados Árabes é o maior, ou a Arábia Saudita? Emirados hoje tem sido um grande parceiro, aumentou demais as importações de frango por ser um hub importante, né? E então todo proteína animal brasileira que é comercializada aqui no Oriente Médio tem que passar por uma certificadora como a FAMBRAS Halal. Sim. Caramba, então seu pai foi presente numa relação bilateral gigantesca, né? Gigantesca. E facilitou muito a vida das empresas brasileiras. Hoje são gigantes graças a esse mercado. Esse mercado é fundamental para o PIB brasileiro. E não passo para trás, seu pai saiu do Líbano, foi parar no Brasil como... Saiu do Líbano no final de 1949, início 1950.
e veio para o Brasil sem saber falar a língua, sem dinheiro, e virou um mascate e saiu pelo Brasil, foi para o Paraná, depois voltou para São Paulo, se estabeleceu em São Paulo, e aí O resto é veio a história. minha mãe na sequência, depois de algum tempo. Sua mãe é brasileira ou é árabe? Minha mãe, falecida, né? Meu pai e minha mãe, os dois faleceram. Minha mãe era de origem libanesa Libanesa também. e veio ao Brasil, aí se estabeleceram uma casa, né? Isso na década de 56, 57. E aí me gerou meus irmãos e a vida E tem muito libanês no Brasil? Essa tem, pergunta, tem, você tem, perguntando para um libanês. tem Quantos? aproximadamente, tem mais de 10 milhões de libaneses descendentes Caramba. Tem mais libaneses no Brasil do do que que no no Líbano. Exato, exato. E como é que foi para esse lado você? Porque a gente bate muito aqui na tecla de como que é para um brasileiro fazer negócio. Nos nossos dois casos somos empresários brasileiros no mundo árabe. Conta como que é para você, ou a história do seu pai e a sua, um árabe empreendendo no Brasil. O que é Não, diferente culturalmente? olha, essas questões que eu me referi, em você ter lisura, a sua conduta, isso eu aprendi com meus pais, né? E assim que meu pai era, uma pessoa muito honesta, trabalhadora, mas era uma pessoa que ajudava muita gente, era assim, tinha uma bondade muito grande, né? Isso eu herdei dele, né? Por isso tantas ações que a gente faz, inclusive o intercâmbio que a gente tem com os Emirados, principalmente, já há muitos anos, na ajuda dos mais necessitados no Brasil, em comunidades. Fazemos ações em comunidades diversas vezes por ano, em parceria com as entidades daqui dos Emirados É Árabes. mesmo. Então tem empresa árabe junto contigo lá Comigo, que faz ações sociais no Brasil. sociais no Brasil, com governo, município, governo federal. A gente sempre Caramba. está atuando. Isso eu herdei de quem? Dos meus pais, né? Da educação que me deram. Então, um bom muçulmano, ele tem que ter comportamento correto, né? Comportamento ilibado. Isso é fundamental. Então, a pessoa que não é honesta não é considerada muçulmana. Então, esse é o Interessante. princípio basilar. Por isso, quando você vai fazer negócio, quanto mais transparente você for, por exemplo, eu talvez não faça negócio, mas eu facilito a vida de muita gente quando vem ao Brasil, que precisa conhecer algum empresário, a gente tenta fazer essa interlocução. Esse sempre foi meu papel, né? Abrir mercados, trazer um importador direto para falar com o exportador. Não, uma grande Isso referência dessa relação. Coisa muito interessante, né? E dessa parte do muçulmano, como que é ser um muçulmano no Brasil? A gente, às vezes, é mal compreendido, né? Porque eles entendem a religião de forma, o brasileiro em si, mas eu não vejo dificuldade. Primeiro que o Brasil é um país de muitas religiões. Verdade. E à medida em que eu respeito, eles me dão respeito. Então, eu respeito todas as religiões. Eu compreendo que a pessoa ela tem que ser livre para praticar a religião que quer. Então, ser muçulmano no Brasil, muitas vezes é mal interpretado, mas, no geral, eu acho que eu tenho o devido respeito das pessoas. Em virtude do quê? Porque eu dou o respeito. Então, é uma... E o islamismo é muito isso, né? Muito uma religião muito acolhedora. A gente morando aqui, vem com uma ideia errada
de fato. de mídia, e você vê aqui que o árabe, o muçulmano é muito acolhedor, como você falou, de boas práticas. É algo meio que standard, né? Você tem que mostrar isso para a sociedade. Eu vejo que o princípio aí é você adquirir a confiança. A partir do momento que você adquiriu confiança, você vai conseguir negociar muito mais facilmente com o árabe. Então essa seria uma dica sua. Uma Para dica. fazer negócio no mundo árabe, tem que ter Ter confiança. confiança. E não achar que, sabe, essa pessoa... Hoje você tem pessoas muito, muito capacitadas para analisar qualquer projeto. Então, quando ele não tem, ele contrata. E à medida em que você adquiriu essa confiabilidade, facilita na tua relação com o empresariado de origem Ô, Zog, muçulmana. a Fambras Halal hoje atua certificando para quantos países? Olha, hoje a gente está atuando na América Latina Uhum. e estamos sendo, assim, está sendo pedido para que a gente dê apoio em diversos países no mundo, pela experiência que a gente tem, o sistema que a gente implantou, o CIS Halal, um sistema que faz a rastreabilidade de todo o setor produtivo. Caramba. Então, entramos no setor fármaco, no setor de cosméticos, no turismo halal, né? E acho que isso que é Turismo, bacana de a gente explorar, porque a gente estava falando de O que- alimento, fala O de que, negócios, mas você tem, por exemplo, você está aqui em Dubai para uma feira De de cosméticos. cosmético, Sim. né? E aí, como Pois que é é. essa prática de halal É, para cosméticos? Assim, cosméticos, a mesma coisa. Tudo que não é permitido. Então, a gente analisa toda a formulação do produto. Ele não pode fazer mal ao ser humano, primeiro, uma coisa basilar. Mesmo alimento. Uhum, O alimento que te fizer mal, ele não é considerado halal. Qualquer alimento. uhum, Se ele tiver algum produto que não é benéfico ao corpo humano, ele não é considerado halal. A mesma coisa os cosméticos. Então a gente avalia os ingredientes. Se tudo tiver certo, ela consegue a certificação. Lógico, além de analisar aqueles outros pontos que a gente já se referiu aqui. uhum. A mão de obra escrava, o meio ambiente e uma série de outros O fatores. produto cosmético não pode ter álcool, né? Não. Não pode levar álcool ou ter... Exatamente. É permitido Uma porcentagem. quando a coisa, por exemplo, você limpa as máquinas com produto, pode ser álcool. Uhum. Então, esse produto aí, Esse resíduo, o ele é resíduo- permitido. depende da quantidade, quantidade. do resíduo. É bem Entendi. É bem claro as regras e as normas. Isso. Mas me chamou, ô Zog, turismo halal? Não, Pois isso eu não é. conhecia. Qual que é? Esse é uma coisa que eu gostaria como eu tenho falado muito, é respeitar turismo islâmico, é respeitar a religião. Respeitar tanto no tratamento, quanto você ter identificação, posição da reza, você ter um Alcorão ali para a Disponível pessoa. no hotel. Como é feito com a Bíblia. Verdade. Tem uma Bíblia, um Torá e um Alcorão, isso é natural. Isso Então você está encabeçando isso também para um turismo halal. Mas o que tem sido muito solicitado do lado de cá é que haja turismo familiar. E o ponto vital é a segurança. Você fala o países árabes ou entidades de turismo Governo? governos estão buscando o apoio de vocês para Para falar com estados lá no Brasil que queiram abraçar a ideia de ter um turismo familiar. Que legal. O turismo familiar não necessariamente é o turismo halal.
islâmico, mas é um turismo familiar, onde alguns pontos são analisados. E os governos têm enxergado isso como uma grande oportunidade. Eu mesmo enxergo isso como uma abertura importante para o Brasil. Então o árabe. Porque muito pouca gente visita o Brasil em virtude do quê? Da segurança. Então o árabe viajar com a família toda dele Sim, para o Brasil. sim. E, pô, imagina que legal, o cara vai no Museu do Ipiranga em São Paulo e tem a posição da reza. Pô, então seria esse, juntando os dois pontos. Não seria o museu, por exemplo, mas o hotel onde ele Tem o Corão. vai ficar. O turismo familiar, ele diverge do turismo familiar. O ponto fundamental é a segurança E, ó, esse é um e o respeito. Esse é um ponto interessante. Eu tive agora pela manhã com um amigo da Emirates Airlines, o Rajev. Ele me comentava disso, que o cliente daqui dos Emirados, ou o cliente árabe, ele é muito forte para o setor de turismo, porque ele viaja com a família inteira. E são famílias grandes e a família é a base da cultura. Então ele viaja com 20 pessoas para um lugar. Isso é uma coisa que a gente explora muito pouco no Verdade. Brasil. Boa iniciativa. E que a gente está fazendo um trabalho tentando. Nós certamente vamos abordar essa questão no Global desse ano, 2025. Que legal. E, olha, eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil deslanchar nesse segmento. Então não é errado falar que o empresário brasileiro lá também tem que abrir o olho para o mundo árabe, para o mundo islâmico. Sim. É importante. E nós temos um caminho longo ainda na questão do halal no que se refere a alimento. O Brasil é o maior exportador de proteína, mas nós temos diversos outros segmentos que é importante a gente trazer conhecimento. O Zogby, tem um ponto que a gente estava falando aqui, a gente conhece muito pouco sobre a cultura muçulmana, né? Sobre a religião e sobre... E tem alguns estigmas naturais do Ocidente. E você estava me falando que vocês têm um instituto, né? Tem uma academia. Uma academia do halal. Do halal, que pode ajudar esses empresários, sim. Essas instituições a entender um pouco mais desse... Conta um pouco para a gente sobre a questão da academia. A academia foi criada em virtude do quê? Eu, sendo certificador, eu não posso orientar a empresa, porque é contra a regra, contra a norma. Eu orientar a empresa, ensinar a empresa. Uhum. Então, a criação da Academia Internacional Halal, ela se deu em virtude disso. Tem que existir um setor que possa capacitar a empresa a receber a certificação. Então, um passo anterior. É um passo anterior. Então, hoje, e o mais importante de tudo, é que a academia tem feito um trabalho brilhante junto às empresas. Mesmo porque a academia, ela além de passar informação, ela capacita. Então, as empresas passaram a se interessar em fazer curso. É tudo gratuito. Excursão presencial? Online? Presencial e online. Tá. Hoje, você tem aulas online. Você pode ministrar no mundo inteiro. Muito bom. Em português. Nós vamos colocar nas inscrições aqui o endereço da academia. Em português, em inglês, em árabe e em espanhol. Que legal. Daqui a pouco a gente vai criar outros... que nós precisamos de material humano, né? E essa academia... A ideia foi brilhante de ter criado a academia. Eu não faço parte da academia. Tá bom. Mas eu achei super importante. A academia hoje ela pode gerar esse conhecimento que falta. Disseminar quebrar essas barreiras de entendimento, de cultura, porque abre oportunidade para todo mundo, né? Seja para uma prefeitura, para um governo de estado ou para uma empresa local que queira se habilitar. Graças a Deus, a gente está... a Fambras Halal acabou se tornando ícone em virtude de material humano que a gente tem. Então, cursos são feitos pela academia
e que favorece a gente dar mão de obra. Nós temos mais de 3 mil funcionários que trabalham nesse segmento halal. Caramba. Isso, pessoas devidamente estão legais no país, registradas. Esse é um processo, graças a Deus, que tem sido assim. A gente tem acolhido muitos imigrantes, refugiados, e trabalham conosco. Nós mudamos a vida dessas pessoas. E essa migração, né, do libanesa, sírios também, aconteceu lá na época que o seu pai foi, né, década de 50, né? Nós tivemos... Mas você estava falando que acontece até hoje, né? Não, nós tivemos Sempre a recebe. imigração pós Primeira Guerra Mundial, Uhum, onde muitos cristãos vieram para o Brasil, sim. de origem libanesa e Libanesa. síria. E nós tivemos, pós Segunda Guerra Mundial, uma outra imigração que foi a maioria muçulmana. Muçulmana. Exato. Que no Brasil hoje se concentram mais em São Paulo. São e Paulo, Foz do Foz do Iguaçu, Iguaçu. Campo Grande, todas as cidades existem, mas Entendi. nós temos... meu falecido pai, ele fundou 37 mesquitas no Brasil. Caramba. Mesquita, escola, salão de festas, quer dizer, fez um trabalho magnífico, em parceria com outros países daqui também. Os países daqui Ajudaram. ajudam e suportam a comunidade árabe no Brasil. E pergunta sobre você, o seu pai, por que o árabe se dá tão bem no Brasil? A gente faz parte do sangue brasileiro, né? Mas o árabe é sempre muito A empreendedor. cultura... então, eu acho que o brasileiro que herdou muito do árabe, que é esse carinho que a gente recebe das pessoas, afinidade. Isso é importante a gente dizer, porque nós herdamos dos árabes. E a origem Brasil é um país de multicultural. Então, Eu tenho uma história até de quão presente é a cultura árabe no Brasil. Quando eu cheguei no Oriente Médio a primeira vez, eu fui almoçar com um amigo do Iraque. E aí ele falou, você conhece a culinária árabe? Eu falei, pô, não conheço, cara. Primeira vez no Oriente Médio. Ele começou a pedir hummus, baba ganoush, esfirra. Falei, pô, tudo isso é comida do Brasil, pô, isso não é comida. Ele falou, não, isso é comida árabe, é nossa comida. A comida Tá aqui pro tão Brasil. presente o quibe. Pô, na padaria de manhã você pede um quibe, é uma parte tá na cultura brasileira. exato. Dessa época de imigrantes como o seu pai, que Isso foram mesmo. pra lá e desbravaram, né? Isso é origem. É origem. Então o brasileiro vai bem, Vai. se dá bem no... Outra coisa, o brasileiro é muito bem recebido aqui também. O povo gosta do brasileiro, porque o brasileiro, quando ele vai, ele também tem o mesmo carinho e essa hospitalidade, né? hospitalidade. É uma coisa maravilhosa. O brasileiro... Sobre a gente Brasil vive aqui, eu percebo isso muito em Dubai, mas nos outros países árabes, eles recebem os brasileiros de braços abertos? Da também? mesma forma. Falou que é brasileiro, já pensa logo, é gente boa e gosta de festa. Então, alegre, Isso. feliz, é isso. Então, Isso que... como oportunidade para negócio, já é uma aposta importante, né? Que a primeira impressão já é positiva. Sim. O brasileiro já chega bem recebido, né, no mundo árabe. Mas tem que saber respeitar eles aqui também, entendê-los, né? E adquirir a confiança do jeito que eu lhe falei. Quer dizer, a confiança se adquire com o tempo, pela sua conduta. Então, isso é importante. Então, se quer fazer negócio no mundo árabe, você tem que ser confiável, Sim. tem que entender a relação. Você não precisa ser objetivamente fazer só o negócio. Você tem que se aproximar da pessoa, fazer a pessoa te entender, te compreender, gostar de você, aí os negócios fluem muito melhor. Qual que você acha que é, pela sua experiência aí de relacionar com vários países, ajudar empresas brasileiras nesse processo,
a maior dificuldade para o empresário brasileiro em fazer negócio no mundo árabe? É conhecer. Conhecer a dificuldade dele. O brasileiro ainda... Vamos dizer que ele é um pouco amador. Desculpe a expressão, não é pejorativa. Ele é menos profissional. Mas o brasileiro tem uma coisa importante, que é talvez a sinceridade dele. Porque você pega um empresário alemão, você sabe como é a conduta do alemão. Você pega um inglês, a mesma coisa. Você pega um francês, é diferente do brasileiro. O brasileiro, ele quer se... E eu acho que a dificuldade, talvez, o idioma, que aqui também eles apreciam muito as pessoas que falam árabe, com certeza, né? Mas não necessariamente você tem que falar árabe, falar inglês. E eu não vejo tanta dificuldade, mas eu acho que o Brasil está chegando lá. O jeitinho brasileiro tem espaço no mundo árabe? Tem. 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 Esse jogo de cintura. Jeitinho que eu digo, não ser desonesto. Sim. Mas ser maleável. Criativo. Criatividade nem se fala. Isso é muito importante. O brasileiro vem para cá, a gente estava comentando disso, ele vem para cá esperando, como você falou, só o recurso financeiro. O que você acha disso, dessa daí? Eu acho que tem que conhecer a cultura. A cultura A primeiro. cultura. Você Mas- tem que conhecer o povo, tem que conhecer a maneira como eles agem. É importantíssimo para você ter uma boa relação. Então você tem que conhecer a cultura. E você até um ponto, parte pessoal de te conhecer, e sempre escutar muito falar de você na comunidade, você é uma unanimidade, todo mundo gosta muito de você. E tá Obrigado. claro que Obrigado. você herdou isso do seu pai, que te ensinou isso muito bem. E você transita em vários setores, com todo mundo. Como empreendedor, como que é para fazer um bom networking, que você é um mestre nisso, você transita em todo lado. Como que é para um empreendedor que vem para cá fazer um bom network, se relacionar? O que você acha? Ele tem que, como eu já disse, ser transparente. Chegar, não ter medo, porque começar uma coisa e terminá-la, nunca, Legal. sabe, abandonar. Não, pelo contrário, se você tem um projeto, um objetivo, seja persistente, mas seja organizado, seja transparente. Isso eu daria como conselho para... E conhecer a cultura. Então, Zog, em cima disso que você está falando, tirando... Cada um tem uma história, por exemplo, mas a gente veio para cá nesse padrão brasileiro, de querer vir e abrir as portas. Mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu talvez teria visitado a Câmara Árabe primeiro, tentado entender um pouco mais a religião, que talvez eu ganhasse tempo. Sim, de fato. Você Tem acabou alguns aprendendo na no dia a marra, dia. Até No paga-se dia a dia. caro por isso, perde-se tempo e tal. Um empresário que está no Brasil, que por acaso tem interesse em conhecer o mundo árabe, quais os caminhos ele tem lá no Brasil mesmo que que ele possa ter um estágio ou um primeiro contato com a cultura, com as regras, com o idioma? Olha, através da Câmara, como você já disse, através da academia, a Fambras.org é uma entidade que está aí para divulgar a questão religiosa também, de forma gratuita. A gente não... Brasorg. Org. Uhum. É uma entidade também criada lá atrás, que serviu como certificadora e depois virou... Mas a Fambras, ela atua no lado social, mas também na divulgação. Então, a divulgação, nós distribuímos livros em português, Alcorão traduzido, tudo gratuitamente, não tem cunho financeiro. A gente
destina um determinado valor para essa entidade para ela poder gerir esse trabalho religioso. Cara, Né? o cara então pode. Pode. Falta de oportunidade, não. bate lá e. Pode bater, pode entrar em contato. Temos sheiks que falam português, temos pessoas apropriadas para explicar, temos enviado livros para a casa das pessoas, Gratuitamente. para que o objetivo não é proselitismo, Uhum. longe de proselitismo. O objetivo é trazer conhecimento. Se a pessoa depois decidir, eu quero me tornar um muçulmano ou não, isso é Uma decisão do coração dela, né? da pessoa. Mas fazemos um trabalho importante aí. Muito bacana. Eu tenho uma pergunta do ponto que você falou, até de conhecimento. O brasileiro pergunta, comenta em rede social, vê alguém com a roupa tradicional branca, com todo o attire, a roupa tradicional da cultura do espaço e chama todo mundo de sheik. E você mencionou que tem sheiks que falam em português. Não. Eu sei que, obviamente, você falou de outro tipo de sheik. Não, Explica o que é um sheik, Então, na essência do na islamismo. essência, uma espécie de líder. Uma pessoa pode ser um líder religioso, pode ser um líder político. Então, esse é o sheik. Quando um ancião, uma pessoa que tem experiência, que ele possa transmitir esse conhecimento para os outros. Isso é um sheik. Então, não necessariamente aquele que é de origem real, que é sheik, não. Sheik pode ser antigamente se usava como líder da tribo, por exemplo, ou um líder religioso, que é um cara que fez teologia islâmica e se torna sheik. Então, toda mesquita tem o seu sheik, que é o Toda líder da mesquita mesquita. tem uma pessoa que estudou ou que tem conhecimento pleno, não necessariamente ele fez uma universidade de teologia, mas ele pode ter um conhecimento pleno, ele tem o seu sheik e que propaga a religião para os seus fiéis. Esse é um ponto importante. Nem todo mundo com a roupa tradicional é um sheik. O sheik é o líder religioso, político, da família. Aqui é natural eles vestirem o toba, né? Candura. Mas não que todo mundo é sheik, não é Eu sheik. escuto bastante. Às vezes o brasileiro empresário vem aqui e fala, pô, eu conheci um sheik. Aí ele conheceu alguém com vestido com a roupa tradicional. E acha que é sheik. Acho que é sheik. Então é importante mencionar que sheik é o líder, ou religioso, ou político. Exato. E tem sheiks no Brasil, Tem sheiks religiosos. que são os líderes da mesquita. Não temos líderes políticos sheiks, não. Então, sheik religioso. Mas ele não deixa de ser um divulgador, um pensador, né? Isso é importante explicar, né? Você escuta bastante, né? Eu conheci um sheik, então isso é bem interessante. Não, a gente tem muita coisa para falar, assim. Essa Eu parte da acho que o cultura, trabalho de vocês é magnífico. a É parte um trabalho importante, fundamental, para cá e para fora. Principalmente para o empresariado. E a gente tem, naturalmente, é muito abordado por pessoas que estão no Brasil e querem vir para cá. E a gente viu na sua fala que também tem muitos empresários árabes que também pensam em ir para o Brasil. Você enxerga esse movimento que eu acho que o Brasil é pouco vendido ou pouco divulgado. Ou mal vendido. Ou né? mal vendido para essa parte do mundo aqui, né? Eu acho muito longe. A ideia nossa do podcast Não, é de distante. tentar aproximar os mundos, né? Porque é muito diferente. Parabéns, é isso mesmo. Queria saber se você acha que é isso mesmo, assim, se você tem essa opinião também. Nossa, eu tô novo ainda nesses 3 anos. É difícil você encontrar uma pessoa que foi ao Brasil e não gostou do Brasil. Então a gente tem um trabalho importante de divulgação do Brasil, de uma divulgação melhor do nosso país. Então, eu acho que isso que você está me dizendo é verídico. Então, o brasileiro que quer vir para cá, ele tem que conhecer a cultura, porque senão eu acho que não faz sentido
você chegar num lugar que você não conhece a costumes. cultura, os costumes das pessoas, né? E respeitar, naturalmente. O inverso também é importante. Que o empresário também daqui vá ao Brasil e passe a investir no Brasil, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. As pessoas podem ter casas lá. Mas- Para passar um período do ano, por exemplo, aqui você tem, e vocês já passaram por isso, você está há 2 anos, 3. 3 anos. 3 anos. Então, você tem julho, agosto, setembro, são meses Quem? difíceis aqui. Sim. Então, vai veranear lá no Brasil. Mas, ô Zogby, eu acho assim, né? Eu vejo aqui o Dubai, Emirados principalmente, agora a Arábia Saudita também, o mundo inteiro olhando para esses países, né? Todo mundo quer ter uma parceria aqui ou quer ter negócio aqui. E aí, na minha visão, acho que deveria partir do Brasil ou dos empresários do Brasil que têm interesse em relacionar, em se vender melhor. Porque Perfeito. o árabe ele está numa posição cômoda E tem que que ele pode entender. escolher. E tem Vou que ficar entender que não é uma via única. É, Tem que ser uma via de mão dupla. Você não vai achar que eles vão vir aqui investir aqui no Brasil, meu filho. isso. Não. Eu acho que eles têm que conhecer aqui e tem que ir para o Brasil. Então, o negócio ele tem que se fazer de ambas as partes. Isso. Você fazer negócio aqui e fazer negócio no Brasil. Então, é uma via de mão dupla. Então, as empresas que têm interesse e realmente têm interesse de aumentar o seu comércio com esse país aqui, tem que também entender que ele tem que ter uma base aqui. Tem que investir aqui também. Ele tem que ganhar essa confiança para depois ele poder levar algo Exato. para apresentar ao Brasil. Eu acho que só tem a crescer se você agir dessa forma. Concordo. E é um mercado gigantesco. Até o fundador do LEAD, o João Dória, fez uma entrevista recente que o futuro do mundo passa pelo Oriente Médio. Pois é. E Como ele, que vo- como ele que tem você- razão. Você também acha isso? Eu também acho. É um grande hub aqui para o mundo, sabe? Primeiro, a questão segurança. Se você se referir a um país seguro, um país que cresce a cada dia, e você é testemunha disso, e está numa localização estratégica. Então, a infraestrutura presente, você pode depositar seus produtos aqui e daqui sair para o mundo. Então, o empresário Tranquilo. brasileiro que quer estar no mundo tem que passar pelo Oriente Médio. Tem que Passa passar por pelo aqui. Oriente Médio. Isso é E importante. tem diversos projetos aqui na região que estão sendo realizados aí com essa finalidade. E o Dória, o nosso amigo João Dória, acertou na colocação dele, O futuro passa pelo Oriente no Médio. Oriente Médio. O Zogby, a parte de proteína animal, essa parte ela é muito forte aqui na região e esse mercado Brasil. Quais outros mercados você considera que tem um potencial gigantesco de ser explorado por empresas brasileiras aqui no Oriente Médio? O setor de fármaco, o setor de cosmético, que nós tivemos a feira, mas o nosso produto brasileiro tem que ser melhor vendido, melhor apresentado. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer no Brasil. O setor de turismo, o setor de finanças, que nós estamos trabalhando para que haja uma normatização das finanças islâmicas, que poderão ser uma coisa muito importante para o crescimento brasileiro. Você pode explorar um pouquinho esse assunto de Posso? finanças? Porque Finanças, veja, como finança islâmica, é proibido você cobrar juros. Então, é um parceiro comercial que você vai ter
que vai investir, você tem um banco no qual vai entrar com você no negócio lícito, desde que seu negócio seja lícito, e vai ganhar junto com você. É bem isso. E vai perder quando tiver que perder. Ele não vai ganhar os juros só. Não tem juros. Não tem juros. Ele tem Resultado que a empresa resultado. der. Resultado. Ele vira um parceiro de Então, negócio. quando se apresenta um projeto dentro das normas, das regras, e que esse projeto é lícito para o mundo islâmico, ele pode ser um bom parceiro para você. Certo ou não? Certo. É isso que a gente tenta também clarear a cabeça do nossos empresários brasileiros, que as finanças islâmicas é um grande passo. Tanto é que o país que mais pratica finança islâmica, sabe quem é? É a Inglaterra. É mesmo. Sim. E o árabe investe Há pesado muito lá, tempo, né? há muito tempo. Há muito tempo. Você tem os sukuks, que, sabe, que é um fundo no qual você vai escolher investir em coisas lícitas para o Islã. E essas coisas lícitas é aquilo que a gente produz. Proteína animal, a bebida, não bebida alcoólica, mas Suco de laranja. sucos e derivados. O que é o sukuk? É um fundo? Sukuk é. É um fundo É. que é composto por empresas E árabes. que praticam A prática, o halal. o halal. Halal. Para finanças, para investimento Sim, em sim. Então E dentro do halal, as finanças islâmicas estão inseridas. também. É permitido. É um processo permitido. Então a finança islâmica, o Brasil entendendo mais essa finança islâmica, não é errado dizer que vai explorar ainda mais a relação com os países árabes, né? É um grande fomento. Você concorda Com comigo? certeza. É um grande fomento. Você vai fomentar o setor produtivo É. sem usar a exploração do dinheiro. O setor produtivo. Você vai poder financiar o agricultor, por exemplo, de forma correta. Ele vai... O Brasil normatizando a questão da finança halal, posso chamar assim? Finança Da islâmica. finança islâmica, ele vai estar, de alguma forma, certificando o país para o mundo árabe Sim, fazer investimento sim. lá. É o, Não, que, não, é o que a Fambras Halal faz para as empresas que querem exportar. Vai fazer a volta. não Faria a não volta. seria um grande negócio para o Brasil se a gente já tivesse esse modelo no Brasil de fomento? Sim. É o que os bancos de fomento fazem. Só que de uma forma a gente poderia atrair muito investimento para o Brasil se nós tivéssemos regulamentado essas finanças. Mas estamos trabalhando nisso. Que bom. E tem um amigo que deve falar com vocês esses dias Que bom. e sobre esse assunto. Que Que eu bom. não sou especialista, mas Não, isso é muito importante. Isso de novo, se o futuro do mundo passa pelo Oriente Médio, o timing para o empresário, para os governos também, né? Sim. Explorar isso de forma mais direta, tudo que você falou, de entender a cultura. E até para tocar nesse ponto de cultura também, Zogby, se fala muito da questão cultural, de não entender. Obviamente, a gente falou várias vezes que é um ponto comum de não entender, que o empresário precisa entender. Como que você deve escutado bastante do papel da mulher na religião islâmica? a mulher é tudo, né? A mulher é a mãe, é a gestora, né? É a base. É a base de tudo, né? E o respeito é muito grande pela mulher. Esse estereotipo que fazem... veja, tem coisas que são muito claras, né? Eu recentemente cheguei da Arábia Saudita e vi uma transformação gigantesca. E me deixou muito feliz, porque a mulher tem
ela hoje ela faz parte dos negócios, da sociedade de uma forma mais efetiva, né? Ela já fazia parte, sempre fez. Agora, questão de respeito, costumes, por exemplo, tem costume e tem religião. O costume de algumas regiões é interpretado como uma questão religiosa, e não é, né? É lógico que aquela cobertura toda que se fazia era no sentido de proteger a mulher, e não, não permitir, não, que ela apresente a sua beleza, não. Era a proteção, mas é um costume. Agora, hoje a mulher se veste bem, ela aparece de forma mais presente na sociedade, trabalhando. Tenho visto muitas mulheres trabalhando. Você disse na Arábia Saudita agora? Em posição de comando, inclusive. Ô Zogby, tem um assunto delicado, mas que é curioso, assim, que eu acho que é de má explicação para o mundo, para o Ocidente. Todo mundo, homens, por exemplo, perguntam que lá os homens podem ter 4 mulheres, 3 mulheres. Isso é costume? Não é costume, isso é da religião. É da religião, ou o só para direito, desmistificar isso. O direito você tem, né? De ter mais de uma mulher. Mas não é uma coisa generalizada, não. Você tem direito, se uma das questões, se a tua primeira esposa não puder te dar filhos, você pode ter uma segunda esposa que possa te gerar filhos. Se a tua esposa estiver doente, você pode ter uma segunda para ajudar a cuidar da esposa, inclusive. Mas o tratamento tem que ser igual. O amor tem que ser igual. Então, não é uma coisa tão simples. Não é banal pela parte sexual, é algo com essência religiosa. Não, é isso, porque é o que as pessoas mais perguntam e a gente... Existem regras. Isso. Existem normas para você ter mais de uma esposa. E na grande realidade, já não é uma coisa não é tão praticado. Nem praticado. Né? Não, tem que ter a permissão da outra esposa. A primeira tem que ter tem que ser permissão dela para você poder se casar de novo. É porque o pessoal acha que no Brasil a mulher aqui é oprimida, e o Brasil que tem uma das maiores taxas de feminicídio no mundo. Pois é. E acha que aqui a mulher é maltratada, e é o contrário, né? Aqui ela é bem tratada, e essa parte até de, mas lá eles casam com 4. Pô, não é assim, não é banalizado, é algo religioso. Isso é importante desmistificar, né? Muito bem, é isso mesmo. É isso aí. Isso mesmo. E essa parte aí, Zogby, de empreendedorismo, eu muito feliz desse papo contigo aqui, porque muito importante ter você uma pessoa super bem relacionada no mundo árabe, no Brasil, mas também é um descendente de árabe libanês também, libanês brasileiro, vivendo no Brasil, transitando nos dois mundos, empresário. Então, na parte halal, que também é algo super forte na parte bilateral. Então, é um prazer ter esse papo contigo. Eu tenho uma mensagem para dizer para vocês. Olha, sucesso no trabalho. Vocês estão fazendo um trabalho muito importante. E eu queria pedir, assim, muita oração para essas pessoas que hoje comandam essas guerras, para que iluminem a cabeça deles, porque isso está uma coisa insustentável. O ser humano, para Deus, ele tem um valor imensurável. E hoje o ser humano não valoriza o outro ser humano. Então, vidas estão sendo ceifadas. Eu estou muito triste com essa questão do Líbano, da Palestina. Você tem muito parente lá? Tem, família inteira? Mas não é só, meu irmão está lá. Não é somente isso. Sabe, é assim, o ser humano em si.
o valor do ser humano. Então, não se valoriza mais o ser humano. Isso é uma coisa muito errada. Quer dizer, vidas estão sendo ceifadas de pessoas que não têm nada a ver com esse conflito. Sim. E isso eu acho uma injustiça muito grande. E é isso que eu queria pedir, que Deus abençoe esse país aqui. Os Emirados Árabes é um país interessante, a Arábia da mesma forma. Eu fiquei impressionado com o que vi na Arábia dessa última vez. A abertura, o crescimento, o respeito, a forma de negociar está mudando, entendeu? Não é, tá mais aberto. Está mais aberto. Você acha que vai sair muito negócio pro brasileiro lá? Vai. Desde que o Brasil saiba apresentar, Tem que vender melhor. vender melhor. Você tem alguma dica disso? O que o brasileiro faz? Você falou que é, obviamente, no começo que é Olha. meio amador, mas Não, mas é ter projetos que parem em pé, projetos sérios. Isso. E vamos falar com eles, olho no olho, entendeu? Pessoalmente, uma coisa. tomar um café. Marca as reuniões, toma um café, vamos expor, vamos discutir juntos. Essa parceria que o pessoal quer ver, quer ouvir. Eu lembro que eu estive também na Arábia Saudita e o pessoal me falou, e se fala muito aqui também, de o brasileiro adorou essa parte do Covid depois de fazer chamada de vídeo. E aqui o árabe não quer, o árabe quer sentar na frente, não é. quer dar a mão. É quer... isso mesmo. E o brasileiro fala assim, pô, eu só... A proximidade é importante, cara. Eu escuto bastante o brasileiro falar assim, pô, marca um vídeo aí, se o cara investir no meu negócio, eu vou aí. Caramba, é o contrário. Se você vier aqui, talvez você tenha uma chance, não é? Vou fazer um vídeo. Por aí. Então é importante escutar isso de você, um empresário de respeito, árabe, brasileiro. Então a gente está muito honrado, né, Gustavo, ter a Obrigado. presença dos Foi outros. um prazer, uma Obrigado, aula. Gustavo, obrigado, Rodrigo. Olha, eu que estou imensamente agradecido de estar podendo participar com vocês aí dessa coisa Estamos aqui de portas abertas, né? Sempre que tiver Sucesso. por aqui. Sucesso. O dia que Obrigado. estiver em São Paulo, vou lá te fazer Por a favor. visita também. né? Vai ser um prazer. E esse foi o nosso querido Mohamed Zogby, presidente da Fambras Halal, a maior certificadora halal do mundo, que bateu um papo com a gente. Você quer saber um pouco mais do trabalho do Mohamed Zogby aí no Brasil? Entre nos links aqui nas nossas redes e nos sigam no Beyond Borders Podcast para papos assim interessantes como o nosso querido Mohamed. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado.